Concedo a palavra ao senhor André Lara Rezende, economista. O Banco Central do Brasil tem hoje autonomia operacional, algo que está consolidado na teoria e na prática. Esta autonomia, mesmo antes de estar formalizada em lei, já, como disse aqui o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, já era respeitada, como sempre foi, inclusive antes do governo Lula e da presidência dele no Banco Central. Eu fui diretor de política monetária do Banco Central no governo Sarney. O governo Sarney não tinha nenhuma influência e pressão política espúria sobre o Banco Central. E depois disso, acompanhei também o Banco Central. Estive no Banco Central junto com Pedro Malan durante o governo Itamar Franco e depois, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, voltei ao governo e vi nunca houve pressão política espúrias do governo do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, portanto, é e sempre foi independente. A formalização foi interessante, especialmente devido à aprovação dos mandatos dos seus diretores intercalados, dando, de certa forma, uma certa estabilidade, que você não tenha mudanças bruscas com mudanças de governo. Ao contrário do que foi dito aqui, a PEC 65, como ela está, não é um avanço institucional. É um profundo regresso, é uma coisa regressiva. É uma volta a uma ideia de um Banco Central, as atribuições do Banco Central executadas por um banco público-privado, Banco do Brasil, pré-1945. De lá nós tivemos, em 1945, criou-se a SUMOC, Superintendência da Moeda do Crédito. Em 1953, a CASEX. Em 1986, o fim da contra-movimento e a criação da Secretaria do Tesouro, em que eu participei diretamente. Em 1996, a criação do Copom. Em 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Em 2021, a autonomia operacional do Banco Central. Isso são anos de cuidadosa evolução na organização do sistema financeiro brasileiro e das autoridades monetárias do Banco Central. A PEC, como ela está, é claramente um regresso a mais de 70 anos atrás. Para terminar, a retirada do orçamento do Banco Central, da LDO, é um exemplo perfeito das distorções, da falta de transparência e da rigidez orçamentária que levaram ao colapso fiscal do Brasil pré-real. Há 30 anos atrás, o real está fazendo 30 anos este ano, fui incumbido de redigir as notas para a exposição de motivos, número 395, de 7 de dezembro de 1983, que anunciou a URV e a criação do real. Essas notas eu entreguei ao então Clóvis Carvalho, foram publicadas este mês, com um facsímile na revista Piauí. Esta PEC, infelizmente, é uma regressão a esse tipo de quadro. É um primeiro passo, e as pressões para isso, se essa PEC for aprovada dessa forma, serão cada vez maiores. Nós corremos o risco de voltar a um quadro de fragmentação fiscal, de balcanização fiscal, onde o orçamento da União, a LDO, se torna mais uma vez uma peça de ficção, completamente irrelevante. Para concluir, política monetária e política fiscal, sabe-se hoje, são rigorosamente complementares. Não podem ser conduzidas de forma independente e não podem ser conduzidas de formas contraditórias, criando questões e tensões que nós temos visto no Brasil nos últimos anos. Portanto, o aprimoramento das instituições e das práticas da condução de política monetária e política fiscal é fundamental. E esta casa, o senador, tem, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental em liderar essa discussão e desse aprimoramento. Mas, com certeza, não é na direção em que está encaminhada esta PEC. Esta PEC, como disse, é um regresso a uma percepção de autoridade monetária de 100 anos atrás. O que nós devemos pensar é como se desenha a autoridade monetária do século XXI. Como se desenha a autoridade monetária para os desafios de uma moeda digital, que é o que nós temos no futuro, e o sistema financeiro baseado quase que integralmente em transações imediatas digitais. Obrigado.